pentecostais, que tem se difundido por aí. Então, para você fazer uma análise dela e você entender se ela é nociva ou se ela é saudável, você precisa ter um padrão, e o padrão é bíblico. Então, você precisa conhecer primeiro a sua fé. Então, se você não estiver tranquilo, seguro em relação à sua fé, aos aspectos da sua fé, à doutrina, à ortodoxia da sua fé, você não tem condições de analisar. E aí, quando se manifesta para você, você facilmente pode ser induzido por ela. Uma vez que você não tem critério de análise, tá certo? Você não sabe distinguir. Isso aqui está em acordo com a palavra de Deus. Então você conhece a palavra de Deus, né? Você sabe então que ele não está contrariando nenhuma parte, né? Nenhuma doutrina fundamental. Ou isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. Então você se lembrou de alguma doutrina fundamental que ele está contrariando. Então é impossível essa análise sem que você conheça a palavra de Deus. Então é imprescindível, e a gente salientou isso em educação cristã, e a gente procura sempre afirmar isso, é imprescindível que a pessoa conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem que fazer parte da vida da pessoa. A Bíblia, oração, devocional, jejum, são coisas fundamentais para a sua vida. Sem elas, você não vai sobreviver. Você, de fato, em algum momento vai ser atingido. Ok? Para ajudar os outros, o fato de conhecer certos erros em que se encontram os sectários nos ajuda a apresentar-lhes a verdade de que necessitam. Entre eles se encontram muitas pessoas sinceras que precisam se libertar e conhecer a palavra de Deus. Aí você tem, claro, pessoas que são charlatões, que se aproveitam de certas manifestações para o seu bel prazer. Com esse tipo de gente é inútil argumentar, porque eles sabem que está errado, mas ele tinha algum proveito daquela distorção. Muitas vezes ele mesmo que causou aquela distorção. Então, com esse tipo de gente aí, é inútil argumentar. Inclusive, o apóstolo Paulo fala para você exortar 2 ou 3 vezes, e se ele continuar teimando, para ignorar. Para realmente nem cumprimentar, nem falar, porque uma vez que você já teve o esforço de tentar mostrar para a pessoa a verdade conforme a Bíblia Sagrada, não conforme o que você acha, mas conforme a Bíblia Sagrada, e a pessoa, ela reiteradamente insiste em permanecer no erro que você já tem denunciado, ela mostrou que de fato ela já se envolveu com aquilo, ela não está aberta para uma argumentação e ela pretende permanecer. Então a única coisa que tem que fazer é tomar cuidado para que essa pessoa não venha influenciar outras, tá? E aí, a partir dessa argumentação dele aqui, eu quero trazer algum conteúdo desse livro aqui, Resposta às Seitas, Manual Popular sobre as Interpretações Equivocadas das Seitas, do CPAD. O autor é Norman Geisler e Ron Rodas. Olha só o que ele vai dizer aqui. Ele vai traçar para nós algumas características, tá certo, dessas seitas. O que é uma seita? Ele coloca aqui no primeiro momento. Veja, o que é uma seita? Não há uma definição mundial de comum acordo a respeito do que caracteriza uma seita. Existem apenas algumas características gerais que nos permitem reconhecê-las. Há hoje 3 diferentes dimensões de seitas: doutrinárias, sociológicas e morais. Doutrinárias, sociológicas e morais. Vamos a seguir examinar brevemente cada uma delas. Tenha em mente, contudo, que nem todas as seitas manifestam cada uma das características que discutimos. Características doutrinárias de uma seita. Existem várias características doutrinárias nas seitas, tipicamente dão ênfase a novas revelações recebidas de Deus, negam a autoridade única da Bíblia, negam a Trindade, tá certo? Possuem uma visão distorcida de Deus e de Jesus, ou ainda rejeitam a salvação pela graça. Então você vem, desde épocas muito recuadas na história, levantaram-se movimentos que foram caracterizados por seitas por atentarem contra uma ou mais características relacionadas à ortodoxia. Então você tem aquilo que ele traçou aqui como quadro. Primeira coisa que ele tenta quebrar, a autoridade bíblica. Então fala, a Bíblia Sagrada não é o único livro que foi revelado. Você tem outros textos. Então quando você tem esse tipo de manifestação, você tem toda uma gama de apócrifos. Tá? Apócrifos e pseudepígrafos. O cara escreve um livro e diz que é o livro de Tomé. Se você tiver a oportunidade de ler, dá uma olhada. O livro de Tomé. Você vai ver, o cara vai falar diversas coisas e vai dizer que foi Jesus que disse. Jesus disse, por exemplo, Jesus disse assim: bem-aventurado o leão que é comido pelo homem. Todavia,
é um perigo o homem que é comido por leão, porque quando o leão come o homem se torna leão, mas quando o homem come o leão se torna homem. É uma coisa assim, mais ou menos assim. Então, quer dizer, uma frase dessa, todo esse enigma, o que ela é? Ela está ligada a algo assim do movimento esotérico, e a interpretação dela estará a cargo de um grupo, tá certo? Que só vai entregar, revelar aos iniciados. Então isso aí é uma isca, é simplesmente isso. O cara coloca isso aí, tem toda uma aparência de profundidade, tem toda uma aparência, né, de coisa extraordinária, e na verdade é uma pegadinha. Ele coloca aquilo não, de fato não tem uma explicação lógica. A explicação depende de você ser iniciado e confiar naquela orientação, naquela liderança. Então o cara escreve um livro desse, óbvio, ele está simplesmente tentando injetar gnosticismo dentro da igreja. E para isso o que ele faz? Ele liga o seu escrito a um personagem apostólico. Ele diz que é o Evangelho de Tomé, que foi um dos que descobriram mais tarde, em 1948, em Nag Hammadi, no Egito. Escavaram lá um lugar e acharam os pergaminhos, foram analisar o grego da época e descobriram que era um evangelho que se atribuía a Tomé. E aí teve todo um alvoroço. Até hoje o pessoal cita essa questão de citar do evangelho de Tomé. Mas se você analisar o conteúdo dele, ele não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. A Bíblia, primeiro, é intérprete de si mesma. Outra, a Bíblia ela tem uma concatenação de ideias. Tá? Ela é um todo harmônico. Mesmo que a Bíblia Sagrada são mais de 40 autores, e ao longo de mais de 1.500 anos de trabalho, tá certo? Em diferentes terras, em diferentes situações, mas ela tem uma concatenação doutrinária. A Bíblia não entra em contradição, tá ok? A Bíblia ela uma doutrina que surge aqui, ela vai desenvolvendo-se e ela encontra correspondente em outras situações, em outros autores, em outro testamento, por exemplo, coisas do Antigo Testamento que são correspondentes ao Novo Testamento. Então ela tem toda uma concatenação de ideias. Quando você pega um Evangelho de Tomé, você tenta encaixar e você não encontra correspondente. Não tem outro autor bíblico que fez afirmações que confirmem aquilo, que casem com aquilo. Aí você pega o Evangelho de Maria Madalena e tenta encaixar também, e não encontra. Né? Quando fala, por exemplo, tem um texto, me esqueci agora, um texto, Apocalipse de Pedro, alguma coisa assim, que ele diz que a cruz, presta atenção, ele diz que a cruz, depois que Cristo foi crucificado, foi tirado, a cruz, ela saiu do lugar onde ela estava e ela percorreu algumas terras falando sobre Cristo. A cruz. Quer dizer, são fábulas, são mitos da mais baixa qualidade, coisas patéticas. Os personagens influentes, né? E criar uma história dizendo que era ele. Exatamente, dizia atribuir aquele cara. Você quer ver uma característica interessante dos textos revelados, em contraste com esses textos apócrifos? Geralmente um texto revelado, o cara não coloca nem o nome dele. Tá? É só uma segurada. O cara não coloca nem a autoria dele. Por quê? Ele está ligado a uma comunidade que vai atestar que, olha, Mateus esteve aqui e escreveu esse texto. Então, depois é que se colocou, né, Evangelho de Mateus. Mas ele não precisou colocar que ele é o Mateus que escreveu aquele Evangelho. Nem tem, você vai pegar os originais, os manuscritos mais antigos, você procura lá, cadê o nome de Mateus? Não está. Não está o nome de Mateus, ou às vezes o cara cita ele, mas de uma forma tanto obscura como João faz no seu Evangelho. Ele escreve lá no final, que você vai ver, ele dá algumas ideias de que ali é o Evangelho de João. Enquanto que um apócrifo, a primeira coisa que ele faz, coloca bem em cima lá, ó, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria Madalena. Por quê? Porque aquilo não... Se ele não colocar, ninguém vai chegar àquela conclusão. Porque o conteúdo é uma porcaria, não tem nada a ver. O conteúdo é completamente patético, ridículo e não tem a ver com o cano. Então, se ele não forçar a barra e não colocar ali, como eles fizeram, ninguém, só da leitura, não vai chegar a essa conclusão. E não vai ter nenhuma igreja que dê testemunho por ele. Por quê? Porque aquilo foi uma coisa totalmente inventada. Então, as igrejas, chega lá, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é carta, Evangelho de Paulo. Evangelho de Paulo? Não, eu não sabia que Paulo tinha escrito um evangelho.
Paulo escreveu as 13 cartas, né? E está aqui a coleção de cartas, todo mundo conhece. Mas esse negócio aí, deixa eu ler isso aqui. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver. Então, se o cara não coloca o título lá, ele simplesmente não ia conseguir a aprovação de ninguém. Então, ele colocando o título, pega um ou outro desavisado, tal, que não conhece muito bem as coisas. Ah, tem um negócio aqui, o Evangelho de Paulo. Tá meio esquisito, mas deve ser, né? Tá o nome dele. Então, algum incauto, algum que não tem. Mesmo, né? Exatamente. Então, teve situações em que algumas igrejas muito no interior, elas acabavam chegando algum herege lá, levavam essas porcarias, o cara começava a ler, começava a adotar, como se fosse um texto sagrado. Aí quando algum bispo de uma igreja metropolitana, uma igreja maior, ia para lá, ou mandava algum irmão frequentava lá e descobria aquelas heresias, aí chamava a liderança, explicava, mostrava, falava, não, apóstolo Mateus, ele viveu aqui, está aqui as pessoas que são filhos dos discípulos dele, né? Ele deixou esses evangelhos aqui, está aqui, esses aqui são os textos originais, isso aí não tem nada a ver. Muitas das vezes a apologética foi feita dessa maneira. Através a heresia pegava numa igrejinha deslocada do interior e depois alguém da igreja central ia lá e corrigia. Muitas vezes acontecia dessa maneira. Veja só. Então, contrariam a Bíblia Sagrada, contrariam doutrinas fundamentais, a Trindade, né? Contrariam aspectos doutrinários. E aí, nessa aí que ele vai tentando atacar alguns elementos fundamentais desse para tentar colocar as suas ideias, né? Então, ele traz aqui, por exemplo, novas revelações. Quem fala muito de novas revelações são os testemunhos de Jeová, por exemplo. Eles falam assim, olha, o corpo doutrinário analisou isso aqui e viu que conforme o original aramaico, o original grego, isso aqui não é interpretado dessa forma, mas daquela. Aí o que eles fazem? Eles abrem um colchete, tá? Um colchete, coloca dentro dele a interpretação que eles querem que você entenda. Por exemplo, no princípio era o verbo estava com Deus. Abre um colchete, ele era coloca Deus, fecha o colchete. E o Deus em minúsculo. Aí fecha e continua o texto. Por quê? Eles estão querendo com isso dizer que Jesus era um Deus menor do que Deus Pai. Jesus era um Deus. Aí você tem Deus Pai mais Jesus, 2 deuses, politeísmo. Então os caras não creem em um Deus só, uma essência e 3 pessoas. Trindade. Eles atacam essa doutrina. Eles creem que o Espírito Santo é uma força ativa, tipo essa que acende a lâmpada, tá certo? E que Jesus é um Deus menor. É tipo um Hércules, é um semideus. Tá ok? Então, olha só a bagunça que os caras fizeram, porque não admite a doutrina. Não admite a ortodoxia. Eles querem caminhar fora da ortodoxia. Eles querem criar um atalho, né? A negação da autoridade única da Bíblia, e aí vai incluir a autoridade deles. Aí ele cita aqui, Mary Baker Eddy, tá certo? Ele cita aqui Jim Jones, é um dos que coloca isso aí. E acho que a mais famosa é L.G. White. L.G. White se coloca como uma autoridade semelhante à da Bíblia. E aí o que acontece? Esses sábios judeus, que são autores da Torá oral, né, que são transmissores da tradição, da oralidade, eles também faziam isso. Eles também se colocavam numa autoridade semelhante à Torá, ou até superior, algumas vezes. Às vezes eles colocavam algumas leis que nem um conceito fariseu importante, que é construir um muro em torno da Torá. Então eles constituíam doutrinas que não eram doutrinas da Torá, tá? Mas eram doutrinas que eles tiravam da Torá oral, dos comentários, né? Das tradições, e eles impunham às pessoas cumprir essas doutrinas. Eles entendiam que isso é um muro em torno da Torá. Se você cumprir essa doutrina, você não teria risco de atentar contra algum preceito da Torá. Aí a pessoa nunca chegava até a Bíblia Sagrada mesmo. Ela estava cumprindo preceitos de homens. Aquilo que eles inventaram para as pessoas cumprirem. E impunham isso sobre as pessoas. Aí Cristo disse não tem nenhum compromisso com isso. Assim diz os antigos, porém eu vos digo. Ele ia direto na essência da palavra de Deus. Por isso que ele disse a eles, olha, vocês estão na porta. Por que vocês estão na porta? Porque eles podiam entrar quando eles quisessem. Eles sabiam o caminho. Eles sabiam o que estava escrito. Eles entendiam, eles liam a escritura, estudavam. Vocês estão na porta, vocês nem entram e nem deixam os outros entrar. Né? Então, quer dizer, eles estão na porta, eles não entram para cumprir a lei como ela é, né? Largar esse tradicionalismo, ir direto à lei, e eles também não deixam os outros entrar, porque eles ensinam as tradições deles e não a lei diretamente. Tá certo? Negação da autoridade única da Bíblia, uma visão distorcida de Deus e de Jesus, e aí tem diversas seitas, né?
que ele coloca aí que negam a Trindade, negam a divindade de Cristo, testemunho de Jeová, negam o Espírito Santo, também é testemunho de Jeová. O mormonismo, por exemplo, que diz que Jesus é um homem evoluído, diz que Deus, inclusive, é um homem evoluído, que Deus um dia foi um ser humano, e foi evoluindo até que virou Deus, e aí depois as outras pessoas também vão evoluir e se tornar Deus em algum momento. Ok? Então tem diversas distorções. Características sociológicas de uma seita, veja, além das características doutrinárias das seitas, muitas delas, não todas, também possuem traços sociológicos que incluem um autoritarismo, um exclusivismo e um dogmatismo. Aí você vê características de autoritarismo, exclusivismo e dogmatismo, aquilo que a gente estava até discutindo já, por exemplo, questão do autoritarismo. O cara tem tanto poder, ele é tão centralizado em torno daquele movimento, que mesmo que ele diga coisas absurdas, as pessoas seguem. Já falei para você na primeira aula, David Koresh. David Koresh teve um outro, que eu esqueci o nome, deixa eu ver se ele diz aqui. David Koresh, ele fala, Brant Davidson também, tá? E ele cita alguns outros aqui. Ele tem assim tanto poder de convencimento, né, e o movimento está tão centralizado na pessoa dele, que em determinado momento aquilo que ele diz não é mais conferido. Então ele assim, tanto que ele afirma que ele tem um envolvimento pessoal, inclusive ele assume até certas características um tanto transtornadas, um tanto exóticas, né? Ele diz que tem um certo envolvimento. Você vê, vez ou outra por aí, um pregador que diz que Deus está dando tanto poder para ele que ele não está aguentando. Não, chega que eu não estou aguentando. E aí ele diz que é muito poder, ele vai cair com tanto poder. O que você acha que ele está tentando fazer com isso? Ele está tentando convencer você de que Deus está dando tanto poder a ele, que ele está além da sua análise. Porque fala sério, se você acreditar, se você comprar a ideia dele, de que Deus está dando poder a ele que ele não está nem aguentando mais, você vai ter coragem de analisar aquilo que ele está dizendo? Não vai. Porque Deus não está dando o mesmo poder para você, você está normal. Você está aqui, tranquilo, estou ouvindo aqui o culto, estou ouvindo a pregação, a mensagem, estou dando a Deus, mas estou normal. Só que o pregador está lá, eu não estou aguentando, muito poder. Aí daqui a pouco ele solta uma pérola lá. Mas ele estava cheio de poder. Né? Como é que vai fazer agora? Como é que vai analisar isso que ele disse? Poxa, mas Deus deu tanto poder para ele, e ele vai falar mentira, mesmo tendo tanto poder? Um neófito, ele jamais vai analisar, ele jamais vai ter coragem de criticar, de fazer um escrutínio. Por quê? Porque ele comprou a ideia de que o cara está cheio de poder. Então, esse tipo de afirmação é uma tentativa de dar uma carteirada, um autoritarismo. Ele está trazendo para ele uma autoridade divina. A partir do momento que ele dê aquela declaração, ninguém tem a coragem de contraditá-la. Ninguém tem a coragem de olhar na Bíblia. Será que está certo mesmo? Não, misericórdia. Se eu olhar, então já é falta de fé. Então, quer dizer, a partir desse momento, você está vendido. Qualquer coisa que ele disser, você engole. É onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma das características da seita é essa: autoritarismo, exclusivismo. Aí você tem, por exemplo, a Igreja Cristã no Brasil. Se você for analisar doutrinariamente, você não encontra aspectos heréticos na doutrina, especificamente. Só que, quando você olha a forma como eles se comportam em relação às outras igrejas, o que eles dizem? Eles dizem que eles são a única igreja, tá certo? Eles dizem que antes deles virem, não tinha igreja verdadeira. Então, quer dizer, você tem Cristo, tá? Você tem o Pentecostes, os primeiros irmãos, os apóstolos, né, os primeiros cristãos. Aí morreu a primeira geração, acabou, aí tem um vácuo desde século I até 1940 e pouco, 1950 eu acho. Não, 1950 e pouco, ele veio antes de Daniel Bego na Bíblia. Até 1940 e pouco, não tinha igreja verdadeira. Ficou tudo largado. Até que veio Franciscon, da Itália, né, começou a pregar, e aí surgiu a Igreja Cristã do Brasil. Pronto, voltou a igreja verdadeira. Todo mundo está errado, só eles estão certos. Você vê, ele se torna uma heresia. E aí eles incentivam as pessoas a não ter comunhão com as outras igrejas. Um ancião, por exemplo, se você falar de um pastor para ele, só falta ele te bater.
Eles detestam, eles pregam esse ódio contra a figura do pastor. Eles detestam pastores, tá certo? Se você tenta se relacionar com ele chama você de primo. Ele diz que você não é irmão dele. Ele diz que você não está no caminho, você está à beira do caminho. Tá certo? É ele que está no caminho, você não. Então isso é uma característica exclusivista. Este exclusivismo é uma manifestação de seita. É uma manifestação sociológica de seita. Então, doutrinariamente, não tem como a gente dizer, não, tem essa doutrina, é contra a trindade, é contra isso. Não, mas eles têm essa característica exclusivista. E outra coisa que ele coloca aqui, o dogmatismo, também é a questão de estar apegado a um dogma criado por eles e afirmar esse dogma acima de todas as coisas. As mentes fechadas, por quê? Por exemplo, os líderes da cristã no Brasil, eles não incentivam as pessoas a estudar. Eles querem que a pessoa fique ligada àquilo que é pregado apenas dentro daquilo que é pregado só dentro daquele movimento. Então, com isso, ele consegue manter as pessoas cativas, né, da sua forma de interpretação. As pessoas não são incentivadas a estudar, a ler, a estudar, a ter um ponto de vista.